Meus irmãos, nós estamos hoje chegando ao final da nossa série de mensagens aos domingos, com esse tema, mutualidade. Nós estamos tratando, aprendemos nos mandamentos recíprocos a perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, acolher uns aos outros, suportar uns aos outros. E hoje a nossa última reflexão desta temporada nesse tema é sobre servir uns aos outros. O irmão Erickson é quem vai nos ministrar hoje à noite e nós queremos orar por ele. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já nos deu nesse momento de culto. Agradecemos pelas músicas que entoamos em louvor ao teu nome e queremos nesse instante apresentar ao Senhor nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, cativos ao agir do teu Espírito Santo em todos e cada um de nós e no meio da tua igreja. Usa o teu servo Erickson como boca do Senhor entre nós nesta noite para a edificação, transformação das nossas vidas e da tua igreja. Assim oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, boa noite. Vocês estão bem? Felizes na presença de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias num texto de João, capítulo 13. Nós estaremos lendo os versículos 1 a 14. E hoje a gente conclui a nossa série sobre mutualidade. Esse é um momento que vocês fazem, Foi bom, né? Primeira temporada, irmãos, primeira temporada. Se Deus quiser, ano que vem, nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre mandamentos recíprocos. A gente, como o pastor falou, tivemos a oportunidade de ouvir sobre amar uns aos outros, acolher uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. E durante os últimos domingos tivemos a oportunidade de pensar como a mutualidade cristã deve ser a baliza para os nossos relacionamentos. Ela deve ser a baliza que guia aquilo que é desejo de Deus para a sua igreja. E pensar sobre mutualidade, com certeza, é um movimento contracultural. Pense bem comigo. Porque se por um lado a gente falou nos últimos domingos que o desejo de Deus para a sua igreja é que possamos amar uns aos outros, a sociedade criou o ódio do bem. Já ouviu falar? Existe um grupo de pessoas que não somente devem ser odiadas, mas merecem ser odiadas. E odiar essas pessoas é sinal de virtude. Então fomos desafiados que não. O desejo de Deus é que nós possamos amar uns aos outros. Se por um lado aprendemos que devemos acolher uns aos outros, a gente tem visto uma movimentação da sociedade para dizer que não. Existem mesas que eu não me sento. Existem conversas, e principalmente no que diz respeito a pessoas que pensam, que se comportam de maneira diferente, com as quais eu não abro diálogo, que é bom que elas fiquem daquela porta para fora. E nós fomos desafiados a um movimento de acolher uns aos outros. Ouvimos falar sobre perdão. E talvez falar sobre perdão seja um desafio para todos nós, porque hoje você é estimulado a pensar o seu tempo. Sinta no seu coração o momento de liberar. Se não quiser liberar, também não se force.
E quando a gente vê que o perdão é justamente o antídoto para o veneno do rancor que tem mexido, machucado, ferido diversos corações. E por fim, semana passada o pastor Max nos fala sobre suportar uns aos outros. E a gente viu que suportar uns aos outros não tem nada a ver com aturar uns aos outros, mas dar suporte uns aos outros. Proporcionar, a igreja deve ser um ambiente que proporciona condições para que as pessoas desenvolvam seus dons, cresçam, se desenvolvam, aprendam mais de Cristo. Mas aí no secular, prego que se destaca, leva o quê? Martelada. Aquele que cresce um pouquinho mais, tem talvez o tapete puxado. Se você faz alguma coisa a mais no seu trabalho, você é babão. Então a gente entende nisso o desejo de Deus em ensinar a darmos suporte uns aos outros. Hoje a gente vai falar sobre servir. O desejo de Deus que nós possamos servir uns aos outros, e talvez o texto mais elucidativo e claro, tanto em imagem quanto em conteúdo, acerca sobre o servir uns aos outros, seja esse texto que a gente vai estar tendo a oportunidade de ler agora. E abra sua Bíblia, ou mantenha a sua Bíblia aberta, no texto de João, capítulo 13, versículos 1 em diante. Leio na revista e atualizada. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já posto o diabo no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, você entenderá depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou Jesus: quem já banhou não se necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando para a mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que vos fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez? E nesse momento eu queria pedir que você possa estar direcionando seu pensamento a Deus, pedindo que Ele fale ao seu coração, que tudo aquilo que nós lemos, o Espírito Santo dê condição para iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos dEle. Então nesse momento fala com Deus.
Oremos. Deus eterno Pai que está no céu, nós queremos te glorificar, Senhor. Queremos te glorificar, Senhor Deus, porque somos teus. E porque temos, ó Deus, o privilégio de estar de frente à tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, e que ela ensine os nossos corações aquilo que é o teu desejo para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vai tirando todo o empecilho, Senhor, do nosso meio, para que essas palavras que foram ministradas, ó Pai, desses domingos, ó Deus, encontrem prática no meio da tua igreja, Senhor. Que possamos ser uma igreja conhecida pelos mandamentos recíprocos, ó Pai. Que esse ambiente seja um ambiente de amor, ó Pai, de dar suporte um ao outro, ó Pai. Que seja um ambiente do perdão ministrado mutuamente, Senhor Deus. E que, ó Deus, em nome de Jesus, essa igreja seja uma igreja, ó Deus, que serve uns aos outros. Em nome de Jesus, que esse seja o desejo que motiva o nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses versículos que nós lemos, meus irmãos, eles iniciam uma das partes mais interessantes do Evangelho. Porque se você for fazer uma leitura sistemática do Evangelho de João, ele pode ser dividido facilmente em duas partes. Na primeira parte, você encontra aquilo que é chamado de ministério público de Cristo. São as grandes pregações, são as grandes ministrações. Ele fala para um grupo maior de pessoas, mas a partir do 13º capítulo, você encontra o ministério em um momento mais privado. E é interessante que a partir desse capítulo 13, não somente nós temos um ministério privado, mas nós temos conteúdos exclusivos. Você sabe que quando lê o Evangelho, você tem que olhar para os Evangelhos sinóticos. E eles nos auxiliam com informações acerca do momento que estamos vivenciando. O conteúdo que nós lemos em João, só encontramos ele nesse texto. E o que é que João nos fala nesse início? Primeiro que era Páscoa. Observe aí no versículo 1, a primeira parte. Antes da festa da Páscoa. E semana passada o pastor Max falou o quanto a Páscoa é importante. E esse momento era celebrado para os judeus. João, toda vez que você for ler João, você preste atenção como Cristo ressignifica a Páscoa e aponta para si e para o seu ministério. E nesse momento não foi diferente. O texto continua, meus irmãos, e ele começa, e a gente precisa fazer uma leitura detalhada desse momento para a gente entender o momento do lava-pés. O versículo continua e, situando na Páscoa, ele fala, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Esse texto, ou essa frase, chegar a hora, você encontra não somente nesse texto, você encontra em outros momentos da história de Cristo. Cristo estava preocupado com o tempo de Deus para o seu ministério. Ele sabia plenamente quais eram os tempos de Deus para o seu ministério. Por isso que no capítulo 2, quando num casamento, chega Maria para falar com eles, olha, acabou o vinho. A resposta de Cristo é, o que é que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E isso se repete por diversos momentos do Evangelho, no qual Cristo, tendo consciência para aquilo que foi chamado, e que o seu desejo era cumprir plenamente o tempo que Deus estabeleceu para todas as coisas, nesse momento é diferente. Ele entende que chegou o momento do cumprimento da sua missão. Ele entende que é o momento do qual Deus destinou para que todas as coisas convergissem sobre ele. Deus entendia o seu ministério. Deus entendia para que ele foi chamado. Precisamos ter discernimento dos tempos quando pensamos em servir a Deus. Às vezes a gente espera muito a ocasião certa, confere? Ah, meu irmão, quando der ano que vem, 2026, vai ser o ano da remontada. Teve um rapazinho que colocou isso lá no grupo dos jovens hoje. Foi a 2 EBDs no ano. Aí chegou na terceira e falou, agora é a remontada. Ano que vem,
A gente vai conseguir estar mais frequente na EBD. A gente vai conseguir aprender. Estamos sempre à procura do melhor tempo. Cristo tinha plena consciência de que o tempo do seu ministério havia se cumprido. Precisamos estar conectados com Deus para entendermos que o tempo de servir, meu irmão... Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Levanta-se a mão bem com força, convicção. Dá um glória a Deus. É agora! É agora! Cristo tinha essa consciência, mas o texto continua, meu irmão. E ainda no versículo 1, é chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E estudando esse texto, meus irmãos, não é apenas a hora de morrer e ir para o céu e voltar para o Pai. Se a gente conhece a história, nós conhecemos o texto bíblico, a narrativa que se segue nesse texto, a gente encontra o momento do lava-pés, a gente encontra Cristo sendo traído, a gente encontra Cristo sofrendo, a gente encontra Cristo sendo crucificado, a gente encontra o Cristo que ressuscita, glória a Deus. Ressuscita, volta, encontra com seus discípulos, tem momento de mesa, que texto simbólico é o texto do partir do pão. Tudo isso está compreendendo essa volta de Cristo para o Pai. Então, o que Cristo está nos ensinando, João está nos ensinando, é uma forma de viver que tenha consciência de que estamos voltando para o Pai. Não somente quando morremos, mas vivemos com a perspectiva de que nossos olhos estão vidrados, voltando para o Pai. Então, o que segue nesse texto, Cristo está dizendo para você e para mim, a vida que agrada a mim é a vida que volta a Deus. Então veja como servir está intimamente ligado à consciência de que somos finitos, de que estamos passando, e que precisamos fazer o possível para aproveitar o nosso tempo para uma coisa ou não, senão glorificar a Deus. Então já vimos que precisamos aproveitar o tempo, precisamos ter consciência que a vida que estamos levando deve nos conduzir a ter essa consciência de que o momento de servir é agora, então nos motivamos a servir, disponibilizamos os nossos dons, mas aí João acrescenta a motivação do servir. Olhe para o texto, a parte final do versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que motiva o meu, o seu, o nosso serviço deve ser amor. Por que servimos? Porque amamos. Porque servimos, porque entendemos que o amor de Deus foi ministrado sobre nossas vidas e como resposta a isso nós transbordamos de amor que é manifestado em serviço uns aos outros. E é interessante, meus irmãos, porque a sequência do versículo 2 nos dá uma informação que poderia ser colocada em outro momento. O texto fala de amor. Cristo ama os seus discípulos e não os ama somente enquanto eles foram fofinhos. Cristo ama os seus discípulos, mas não ama somente quando eles foram agradáveis. Cristo ama os seus discípulos, mas não os ama somente quando eles foram obedientes àquilo que eles tinham ensinado, àquilo que ele tinha ensinado. A Bíblia está dizendo claramente que ele os ama até o fim, e ele vai e coloca Judas da sentença. Porque Judas, nesse momento do texto, se torna um complicador à nossa consciência. Você concorda? Porque se talvez nós não tivéssemos a consciência, a gente conhece o final da história. Mas Cristo já sabia
quem ele iria servir. Cristo tinha plena consciência do grupo que ele tinha nas mãos. Então, João, ele coloca de maneira estratégica nesse texto a ideia de que o diabo, versículo 2, já tinha colocado no coração de Judas a traição. E Cristo sabia disso. A quem nós devemos servir, meu irmão? Quem deve ser o alvo do nosso serviço? Quem deve ser o alvo do nosso amor manifesto em serviço? E a resposta do texto bíblico é a Judas, a Pedro, que o nega, a Tomé, que é incrédulo. Quem deve ser o alvo do nosso serviço e do nosso amor? Aqueles que podem nos machucar, aqueles que podem nos ferir, aqueles que podem se comportar de maneira inadequada para conosco. O serviço cristão, irmãos, muitas vezes nos coloca em situações desconfortáveis. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Está com medo de dizer até amém, né? A gente fica numa situação, a gente vai se encolhendo, né? É interessante, quando a gente começa a ver os nuances do texto bíblico, e é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela vai nos colocando em um lugar de confronto, em qual nós somos vistos justamente com a necessidade de recorrigirmos a nossa rota. Então observe que o serviço cristão, às vezes o serviço ao próximo, pode nos colocar em posições desconfortáveis. O coração motivado pelo amor a Cristo leva a servir mesmo aqueles que lhe traem e lhe abandonam. E meus irmãos, algo falou muito ao meu coração quando pensava sobre isso, mesmo lhe faltando motivos para servir, a imitação de Cristo deve ser a nossa maior motivação. Por que nós servimos? Porque Cristo serviu. Porque amamos o nosso próximo, porque Cristo amou. Porque servimos pessoas completamente disfuncionais por vezes, porque Cristo fez isso. Irmãos, isso nos dá uma consciência que às vezes a gente faz uma aplicação no texto bíblico, e a aplicação do texto bíblico nesse momento, talvez você possa se identificar com Cristo. Não é? Quando a gente vai olhar assim, nossa, às vezes eu sou Cristo no texto bíblico. Às vezes eu estou sendo traído. Me traíram. Falaram de mim, irmão Erickson. Falaram de mim, pastor Max. Falaram de mim. Me abandonaram. Chamei para lavar o piso da igreja, e quando eu cheguei lá, estava sozinho. Já aconteceu isso aí? Estava sozinho. Me chamaram para fazer pipoca, não levaram nem um milho. E queriam pipoca na hora. Tá salgada, tá doce a pipoca. Tá insossa a pipoca. A gente se identifica com Cristo. Mas na verdade, meus irmãos, vamos ser sinceros, por vezes a gente é muito mais parecido com os discípulos, né? A gente se parece às vezes muito mais com aqueles que abandonam no momento da primeira dificuldade. No momento da primeira contrariedade, nós somos aqueles que dizem, eu não caminho mais nenhum, eu não dou mais nenhum passo. Daqui em diante, ultrapassou o meu limite. O que Cristo está dizendo para a gente é lavar os pés de gente que realmente não merece. E quem é nosso padrão, meu irmão? Um homem perfeito, Cristo Jesus. Ele serviu os seus discípulos. E ele serviu não contrariado, mas amando, dando suporte, fazendo o possível para que aqueles homens tivessem condições para fazerem o que fizeram. Somos impactados pelo amor de Cristo através daqueles homens. Você consegue perceber isso? Mas o texto continua, meu irmão. Até agora nós vimos que precisamos entender o tempo é agora de servir. E o que motiva o nosso serviço. Agora o versículo 3, ele fala 3 coisas importantes acerca do serviço. Olha o texto bíblico que diz: Deus
conta com os seus. Versículo 3 fala assim: sabendo este que o Pai confiara em suas mãos. Cristo tinha consciência daquilo que recebera de Deus. Você tem dons? Dúvida? Você tem dons? Você tem talentos? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você tem consciência daquilo que você tem em suas mãos? Você tem consciência daquilo que Deus lhe proporcionou para que você possa servir e ser instrumento nas mãos de Deus? O texto está nos apontando para isso. Aquele que serve é aquele que tem consciência daquilo que Deus lhe deu. E Deus, meus irmãos, nos deu muito. Deus nos deu muito. Tudo aquilo que precisamos para que o reino avance está nesse meio. Glória a Deus. Tudo aquilo que precisamos para que a igreja seja edificada está nesse meio. Porque o Espírito Santo está no nosso meio. E o Espírito Santo distribuiu dons. E o Espírito Santo nos motiva a trabalhar, então, como consciência daquilo que temos em mãos. Nós servimos. Segunda coisa que a gente vê nesse versículo 3. O Pai confiara tudo às suas mãos e que ele viera de Deus. Quem é bem resolvido, serve. Gente que é bem resolvida está envolvido no serviço da igreja. Irmãos, quando eu falei logo no começo de dificuldades no servir, sempre vai ter uma contrariedade, né? Sempre vai ter uma conversinha paralela. Você concorda? Vai uma conversinha. O diabo usa mesmo. O inimigo usa. Conversinha ali, tal. Aí falam, porque tal irmão é aquilo. Nossa, meus irmãos. Falaram de mim. Magoaram o ego. Magoaram. Não vou mais. Gente bem resolvida serve. Veja só o que o texto está dizendo. Uma dica para que você interprete bem o texto. Toda vez que algumas palavras se repetem, significa dizer que você está tendo uma ênfase do autor. O autor está querendo que você observe aquilo com atenção. Então, no versículo 1, você vê a palavra sabendo que Jesus chegava, e agora no versículo 3, você tem novamente o saber. Cristo tinha consciência de quem era. Ele sabia de quem era em Cristo. Ele sabia que ele tinha sido chamado para um papel específico. Ele tinha plena consciência da sua missão. Ele tinha plena consciência do seu chamado. Meus irmãos, se a gente abandona chamado por causa de dificuldade, é porque talvez nós não tenhamos uma compreensão certa do que é o nosso chamado. Aí a gente abandona. A gente se preocupa muito com aquilo que os outros estão falando. Mas o texto continua e ele fala a terceira coisa. Ele fala sobre voltar para Deus. Quem entende o seu propósito serve. E aqui, irmãos, eu queria contar um testemunho sobre se ter consciência de quem se é. Eu, enquanto estudava esse texto, eu ouvi algumas pregações sobre o texto e fui impactado por um testemunho de uma igreja chamada Red. Conheci mais profundamente por causa do nosso pastor. Ele falou sobre essa igreja, conheci os ministérios, e ouvindo uma das pregações, o pastor falando sobre serviço, ele citou sobre um juiz. Veja só, juiz federal, que estava envolvido no voluntariado da igreja Red. E ele servia na área de recepção da igreja. Hoje nós, por glória a Deus por isso, nós temos pessoas que estão nos auxiliando a atravessar. Estão nos auxiliando a atravessar o nosso carro, a guardar, a estacionar o nosso carro, ficam lá olhando se tem alguma movimentação. E esse cara, juiz federal, botou a roupinha, pastor, colocou a roupinha e foi lá. Chega, quando bateu o aviso. Tem essa piadinha, né? Quando bateu o aviso. Vem e ajudando. E teve um irmão que ficou muito feliz por ser servido. Ele ficou muito comovido por ser servido. E ele chegou no pastor Tiago Cata e falou: pastor, aquele irmão que está no serviço, eu queria abençoar a vida dele. Eu vi que ele é uma pessoa muito simples. Eu vi que ele é uma pessoa muito humilde.
Eu vi que ele é uma pessoa extremamente dedicada, extremamente educada, extremamente agradável, extremamente prestativa. Eu quero abençoar a vida dele. Eu só teria o Pix dele, que eu quero passar um Pix para ele. Aí o pastor falou assim, irmão, o rapaz, ele é juiz. Veja que servir com excelência não tem a ver com posição. Quem você é, o que você faz, está com a consciência de quem se é. E essa consciência, meus irmãos, deve estar fomentada por aquilo que se segue nos versículos a seguir. Porque observe, a partir do capítulo 4, a gente tem uma imagem extremamente forte. Porque eu não sei o que escandaliza vocês nesse texto. Mas o que me escandaliza essa leitura é pensar que nós temos Deus tirando as vestes. Versículo 4 fala que levantou-se a ceia e ele tira as vestimentas, ele pega a toalha, ele coloca na cintura, ele coloca e faz todo o processo de colocar a água na bacia, ele começa a lavar os pés dos discípulos. O livro de Lucas nos dá um pouco mais de informações sobre esse momento. Capítulo de Lucas 22, depois dá uma olhada lá. Que enquanto acontecia esse momento de ceia, surgiu uma conversa entre os discípulos. Surge uma conversa entre os discípulos. E qual é a conversa entre os discípulos? Quem é o maior do nosso meio? Quem é o maior? Quem é o maioral aqui? Quem é que depois de Cristo, eu acho que eles não seriam tão afoitos, será? Talvez, né? Homem, ser humano é afoito. Quem depois de Cristo é o maior? E chega 2 discípulos. E chegam perto de Cristo e perguntam, Senhor, quando chegar o teu reino, você estiver lá com o trono, você deixa eu sentar de um lado e meu irmão do outro. E ele fala assim, olha, vocês não conseguem entender o que vocês estão pedindo. Vocês não conseguem entender. Então, irmãos, entenda a dinâmica do texto. Veja a forma como o autor está construindo esse texto. Porque a construção que nós temos é, a ceia está sendo organizada e era comum da tradição que fosse necessário se lavar os pés. E esse serviço, ele era feito ou pelo escravo, ou pelo servo mais simples daquele meio. Ele era encarregado de fazer aquela função. Então imagina que o texto está sendo construído e tudo está sendo organizado, e Lucas está falando sobre isso. A mesa está sendo posta. O alimento está sendo colocado, tudo está pronto, e eu acho que na dinâmica da conversa, todo mundo estava olhando para aquela vasilha, e eu gosto do N.T. Wright quando fala que a vasilha, a água e o pano eram testemunha. Estava ali na frente. Era necessário se lavar os pés. E o tempo ia se passando e o pessoal olhando para aquela vasilha, quem é que vai se agigantar? Quem é que vai fazer esse serviço? E a dinâmica do texto nos revela que a conversa é, quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior vai pegar a vasilha. Quem vai ser o maior vai lavar os pés dos outros. Por isso, meus irmãos, que o texto, o versículo 4, ele é tão forte. Porque quando o Cristo tira as vestimentas, ele não está se identificando somente como o mais simples, mas ele está se identificando como escravo. Se você entrasse naquela cena e você olhasse aquele grupo de pessoas, e você, quando você chega no local, você esquece, quem será que organiza as coisas aqui, né? A gente tem esse costume, quem é que será que manda nas coisas aqui? A gente chega na igreja, a gente já olha ali, quem é que é o pastor? A gente olha, quem é que se veste como pastor? Tem uma roupinha, né? Pastor tem uma roupa. Tem uma roupinha, a gente identifica pastor pela roupa. Olha ali, ó. Olha, aquele irmão ali está bem vestido, talvez seja ele. A gente olha o outro, tem cara, quem lidera, o pessoal já viu uma vez que parece que quem manda tem cara, né? Tem essa história? Quem manda tem cara. Quem define as coisas tem cara. Ali tem cara que paga à vista.
Só pergunta qual é o Pix. Não tem isso. A gente não lida com os nossos relacionamentos dessa forma. Se você entrasse naquele e visse aquela cena, a gente olhar para qualquer um, menos para Cristo. Meus irmãos, quando a gente combina e faz a combinação desses dois textos, o que não pode desprender no nosso coração é o servir não é um plano de carreira. Servir não é um plano de carreira. Você chega na igreja, se envolve na limpeza, depois talvez se envolva na mídia, dê microfonia o culto todo, faça o pastor ter micros AV6. Coitado do pastor. Obrigado, a gente já sabe quem está querendo matar o pastor. Já temos um, né? Se fosse detetive, a gente já tem suspeitos. A mídia está forte desse processo. Aí você chega, quando vê, entra no Ministério de Louvor, aí está ali tocando, daqui a pouco você está pregando, daqui a pouco você vira pastor. Não. Não se trata de pirâmides no reino de Deus. O que Cristo está falando é que o que motiva todo o nosso serviço é a humildade, e tudo aquilo que nós fazemos porque amamos e fazemos bem feito. Por isso que o texto bíblico nos fala que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Veja o exemplo que Cristo nos deu. Veja o exemplo que Cristo nos deu. Se você, meu irmão, tem tido a oportunidade de servir, sirva. Sirva. E é interessante, meus irmãos, que quando pensamos nesse texto, pensamos que Cristo está trabalhando cura. Cura. Cura em corações que são orgulhosos. Cura em corações que são altivos. Cura em corações que são soberbos. Cura em corações que ainda não entenderam o que é servir. Irmãos, há quanto tempo faz que você não serve na casa de Deus porque você talvez foi ferido? Porque você foi magoado? Porque alguém talvez falou algo que você não gostaria? Porque alguém talvez num dia mau agiu de maneira inadequada com você? Meu irmão, é um momento de você liberar perdão. É o momento de você voltar a servir a Deus. Saiba quem você é em Cristo. Saiba aquilo que Deus lhe deu. Tenha consciência de quem você é e do privilégio que você tem em servir a Deus. Mas o texto continua, meus irmãos. E dos versículos 6 em diante, a gente encontra um showzinho de Pedro, né? Show do Pedro. Você não vai fazer isso por mim. Você não vai me servir. Eu não aceito essa imagem. Eu não aceito essa imagem. E Cristo faz uma revelação tremenda para os nossos corações. Que aquele que não aceita o processo não está apto para o reino. O que Deus está nos ensinando, meus irmãos, aqui é um processo de cura na mutualidade. O que Cristo está nos ensinando é isso. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Falei para o seu irmão, não seu esposo. Foi forte, né? Revelação, eis que sou profeta. Você foi chamado para servi-lo. Você foi chamado para servi-lo. Quanto tempo nós estudamos durante 6 semanas, né, pastor? Falando sobre perdoar, sobre todos esses temas. E ele culmina com justamente isso. Estamos precisando de pessoas para trabalhar com as crianças. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos implementar, o reino precisa avançar, meus irmãos, e Deus está contando conosco. Deus instrumentalizou todos nós para que o reino avance em Marabá. Então precisamos e vamos seguir. Se é perdão que precisa ser ministrado, libera. Se você está ferido, perdoa. Para de melindre, para de besteira.
Para de bobagem. Irmão, foi muito sério. Foi muito sério. E o que Cristo fez por você foi mais sério ainda. O sangue que veio de Cristo nos purificou e Ele sofreu. E isso foi mais sério. E isso nos constrange. Por amor nós servimos. Versículo 12 em diante, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Ele coloca de novo as vestes e eles falam, vocês entendem? Versículo 12, olhe para a Bíblia. Vocês entendem o que eu vos fiz? Vocês me chamam de mestre, eu sou um mestre, Cristo. Ele é um mestre. Se eu fiz isso, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vamos ficar de pé nesse momento? E eu queria que você baixasse sua cabeça, eu queria te fazer um convite. Eu queria te fazer um convite. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, que você pudesse estar orando. Quanto mais tempo passa em igreja, parece que mais coisas vão acontecendo e a gente vai deixando de fazer algumas coisas e às vezes vivemos de saudosismo. Ah, porque no ano 98 eu servi, que foi uma... Nós temos potências aqui no nosso meio, que talvez estejam adormecidas em seus chamados. E eu queria te falar que essa é uma noite de reavivar esse ministério. Talvez seja um momento de retornar com o servir. E nós queremos orar por você como igreja. Então quem é a primeira pessoa que se encontra nessa situação? Não nos cabe julgar. Nos cabe dizer que você está numa igreja em que pratica a mutualidade. Você vai ter o suporte necessário para que você possa ser quem você é em Cristo. Você possa crescer nos seus dons e talentos. Que você possa chegar mais longe do que qualquer outro, para a honra e glória de Deus. Então, você que se encontra talvez nesse estado, que deseja dizer, Deus, eu quero ser usado da maneira que te agrada, usa-me, Senhor. Eu queria que você levantasse sua mão, quero orar por você. Glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus. A igreja pode ir glorificando. Você que tem servido, você é crente, você está como aqueles, serviu já muito, mas de repente por qualquer motivo que não nos cabe julgar, parou. Esse é um momento de cura para o seu coração. Quem deseja falar, tomar essa iniciativa, eu queria que você levantasse sua mão para que a gente pudesse orar por você nesse momento. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim. Então, usa-me, usa-me. Águas como abrigo no deserto, como quero ser usado da
Eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor Deus, estamos aqui diante do teu povo, que clama, Senhor, nos usa. Queremos, ó Pai, servir os nossos irmãos, ó Deus, queremos servir uns aos outros, para a tua honra e para a tua glória, Deus. É para isso que nós fomos criados, ó Deus. É nisso que nos realizamos, ó Deus. É no servir a Deus, no serviço ao nosso próximo. Nos usa, Deus. Continua ministrando aos nossos corações, ó Deus. Nesse momento eu quero fazer um segundo convite a você. Talvez nesse momento você esteja ouvindo tudo isso e você se encontre perdido. E perdido porque ainda não tem, talvez, certeza da sua salvação. Porque você ainda não teve a oportunidade de conhecer e publicamente confessar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Você deseja ter essa intimidade e você tem sentido nesse momento o toque do Espírito Santo na sua vida. Eu quero te dizer que há boa nova para você nessa noite. Deus deseja te dar nova vida, ressignificar a tua história, ressignificar a tua conduta. Se até então você vivia só para si mesmo, o desafio dessa noite que Deus lhe dá é viver para Ele. Quem é a primeira pessoa que, tocado por essa palavra, deseja dar a sua profissão pública de fé? Nós queremos também, como igreja, orar por você. Eu queria que você levantasse a mão bem alto para que pudéssemos orar por você. Nós queremos orar por esse momento. Queremos te apoiar como igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem é a próxima pessoa que tomando um ato de coragem? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Quem é a próxima pessoa que tomando esse ato de coragem, que muitos de nós já tomamos, e falamos, eu tenho vivido para mim mesmo e não tem dado certo. Eu tenho vivido para os meus sonhos e não tenho prosseguido. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Nesse momento a igreja está orando por sua vida. Quem é a próxima pessoa que deseja tomar essa decisão? Levanta a mão bem alto. É a maior decisão que você pode tomar na sua vida e na sua história. É a decisão que muda uma sociedade. É a mudança que pode acontecer na tua casa. Deixar de viver para si mesmo, viver para a tua família. Servir os seus, servir através da tua profissão a Deus, dando o melhor. Quem é a próxima pessoa que, tomando esse ato público de coragem, nós queremos orar por você? Senão nós queremos ter esse momento de oração. Logo após o culto, procure o pastor, procure um dos membros da recepção e diga, eu fui tocado por Deus, eu quero ser acompanhado. Feche o teu olho nesse momento. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me. Levanta a tua mão nesse momento. Vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado porque essa noite foi noite de salvação. Obrigado a Deus porque pessoas, ó Pai, confessaram o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado porque isso é ministração do Teu Espírito Santo no nosso meio, Senhor Deus. Porque isso, Deus, é demonstração, Senhor Deus, que aquela vasilha com água, Deus, ainda nos purifica dos nossos pecados hoje, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. E como igreja, ó Pai, nós celebramos alegres. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.